Começando mais um episódio do Papinho Tech. Lembrando sempre, toda segunda-feira às 8 horas da manhã tem episódio inédito aqui, tanto no meu canal do YouTube quanto nas principais plataformas de áudio. Então segue lá, cara. Se tá ouvindo no Spotify, não esquece de dar 5 estrelinhas não pro seu pai. Viu? Isso aí ajuda bastante. E se você quiser dar uma olhadinha, eu tenho um curso de programação, algoritmos e lógica de programação em C. Porque aqui é raiz, cara. O link vai estar aqui na descrição. Dá uma olhadinha lá que tá com cupom de desconto e você vai gostar bastante. É vitalício, até você morrer você vai ter esse curso. Então, para quem tá aprendendo, tá começando a aprender, começa no C, cara. Não começa no JavaScript, não. Essas linguagens da modinha aí. Começa com linguagem raiz, pô. É ou não é? Ó, falando em raiz, hoje eu vou falar com um cara aqui que é raiz, porque ele é profissional de TI raiz, porque é aquele cara que é entusiasta do open source, hein, ó. Ele né, contribui aí ativamente com projetos bem famosos, inclusive aí a gente usa bastante, né? Por exemplo, o MySQL 2. Ah, quem nunca, né? NPMI e MySQL 2 Enter. Ai, que delícia, né? Alguém faz essas coisas, então vamos trocar uma ideia com quem que mexe com isso. O types do Node, né? Porque o Node, ele é uma biblioteca ruim, né? Que ela vem para resolver um problema péssimo do JavaScript, que é não é ter tipo. E aí eles perceberam o seguinte, pô, não tem tipo, que porcaria, vamos criar tipo. Eu acho que é isso. Ele criou também o Poco, vou saber um pouquinho o que é isso daí também, que é o único test runner, gostei dessa definição, hein, compatível com todos os runtimes para JavaScript no back-end. Hoje eu falo com ele, o Wesley Araújo, o Well. E aí, mano? Bom? Opa, tudo bom? Prazer aí. Por que é esse bagulho de... Onde você tirou esse well, cara? Parece um trava-língua, se for falar muito rápido... Foi o povo da faculdade que chamava de Well por causa dos dois L's no Wesley, né? E aí saiu aquele filme da Malévola, aí Ah, ela vinha Well. Aí ficou. O povo ficava me zoando e é isso. Era entendi. pra ser todos com dois L's, mas algum infeliz já usou primeiro, né? Eu tive que improvisar o username. Entendi. Não fez sentido nenhum, mas tudo bem. Já foi Top. explicado aí, ó. É, cara. E me conta uma coisa, Well. O negócio é o seguinte, cara. Há um tempo atrás, uns 30 anos atrás, talvez, e tal, o pessoal que mexia com TI era esquisito. Hoje nem tanto, né? Hoje a galera começa ali já bonitinho, pá. É uma pessoa aparentemente normal, o que não era na década de 90. E aí, qual que era o estereótipo do programador? Aquele cara esquisito que mexia em Linux, que ninguém sabia o que era. E aí tinha um movimento open source, que era meio que uma revolução. Somos contra softwares pagos e tal. É uma filosofia de vida open source. Só que isso foi acabando. E você tá aí, levantando a bandeira até hoje. Por quê, cara? Conta pra mim. Você vê, mesmo na era onde a IA tinha tudo pronto, o que ela seria se ela não tiver onde tirar material? Nada, né? Então, não, assim, é um ponto bem pessoal. Até abaixaria a vibe da live se eu realmente fosse falar a sério o que me motiva no open source. Mas, assim, digamos que a vida teve muitos picos baixos. E o open source, quando eu percebi que eu podia fazer algo para alguém, que eu podia ser útil, além de só fazer algo legal, eu realmente poderia mudar, impactar alguém que eu nem sei que existe, eu meio que isso me fez continuar na programação quando eu quase desisti da área. Então, existe todo um carinho, sabe? Uhum. Mas me conta mais aí, como que é essa história, tipo, de quase desistir? Como é que você começou lá? E por que você quase desistiu? Qual que é? Quero De detalhes. começar no open source, Não, na área, de como um todo. Você na falou aí que você, área, você quis ah, desistir da área. Por quê, cara? É uma área que gera milhões de dólares pra gente anualmente, não? não, realmente a área é da hora. Eu fazia trabalho. Assim, o meu primeiro contato com computador foi bem na época da internet de escada ali, que você tinha que ouvir aquele barulhinho do IG, sabe?
Sim. E aí, tipo, naquela época eu nem sabia o que era programação. Eu sabia o que era um computador e que eu achava legal. Então eu fiz aqueles cursinhos na época, né? Que aprendia o basicão, que aprendia o Paint, o pacote Office, Word, né? Excel, é. É. Aí assim, eu virei o menino do computador, né? E bem o estereótipo que você falou mesmo. Isso o quê? 90 e pouco, por aí. Ah, eu era bem criança ainda, uns 9, 10 anos ali, eu acho. Tipo, eu fui bem novinho na área. Tá. Aí, é, quase 2000. E nessa o. Ah, então você não é tão velho assim. Porque... 33. Que isso, cara? Você tá bem acabado, velho. Pô, Desculpa eu te sem falar a óleo, né? verdade. Pô, pega o maluco, vai puta barba branca, mano. Falei, cê é louco, o maluco tá beirando uns 50 anos aí já e é Pô, nada. Olha aí. antes da É a, pandemia não tinha um pelo branco, bicho. a área de TI, ela destrói a gente, né? No meu caso, Porra. caiu meu cabelo. Só que daí, como eu sou muito rico, eu pus de novo. Por esse do bonezinho? Porque eu não tomei banho hoje. Aí eu ponho um Faz boné. sentido. É um recurso. Mas e Mas aí? assim, meu primeiro contato na área mesmo foi esse, né? O famoso menino do TI, o nerdzinho, né? Formatava computador e era o hacker por isso. Sim. Aí, um dia um cara pegou e vendeu um sistema de controle de estoque. E falou, mano, estouramos. O quê? Ele vendeu um sistema de estoque para um cliente lá que tinha um depósito e um detalhe legal, eu sabia mexer no Word, né? Eu não sabia nem o que era programação. Uhum. E aí eu tinha mais ou menos umas 2 semanas para entregar. Aí eu, Puta, o maluco vendeu, falou, não, a gente faz rapidinho, pá. o Wesley manja, Entendi. mano, Wesley. Que Aí beleza. não tinha. Já tinha internet com Google e tudo, mas assim, não era a mesma coisa de hoje, né, cara? Então, Não, é. era um improviso do caramba ali, né? Então, o que que eu não sabia pesquisar, como desenvolver um sistema X. Eu, tipo, É, a mano, galera fala hoje de deu prompt, né, ruim. das IA. Porra, não sabia nem digitar no Google, mano. O que você vai perguntar, cara? É, ó, olha aí. Então, aí eu pensei, mano, como extrair um exe no Windows, sabe? O executável do Windows. Eu pensei, Sim. se eu descobrir como que é um exe por trás, eu posso tentar montar o meu. Aí procurei, achei lá um binário, aí era batch to exe. Aí eu pensei, ok, mas Nossa. isso aqui não vai dar certo para um sistema inteiro. Mas o binário, o exe, eu já sei, já sei onde eu vou pegar. Aí eu vi que no Excel tem a parte de macro, né? Eu já conhecia ela, mas eu vi que lá você podia colocar lógica bem mais complexa do que no Excel de fato, né? Na Uhum. planilha. E aí dentro do Excel eu fazia lá else, if, o tem, né? E Visual, era, Visual eu nem Basic. sabia o que era aquilo, mas eu ia me aventurando ali. E aí eu fiz o quê? O bat do Windows para esconder o Excel. O banco de dados era um monte de pasta Nossa com um senhora. arquivo TXT dentro, organizado. Eu não sabia nem o que era um conceito banco de dados. Guardou a Eu meio informação, é banco de que. dados. Pronto. É, é justo. Mas nunca quebrou, viu? E é isso. O meu primeiro sistema foi para produção sem eu saber o que era a palavra programação. Essa é a minha introdução na área. Entendi. Mas o cliente ficou satisfeito. No final deu Ficou, certo. pô. Na época lá, tipo, também não era. Nossa, tem muitas coisas tecnológicas. Não, qualquer coisa era novidade, né? Porra. Não, mas, pô, você já começou na arte do desenrolo aí desde pequena, pô. E eu não seria Sim. capaz de fazer isso jamais. Assim, de certa Caraca. forma, até hoje eu ainda faço isso. Porque, igual. Programar em Excel, você fala? Não, não, Deus me livre. Porra. Usar banco de dados em TXT. Até hoje, tamo aí. Até, depois dessa até saio do MSQL, hein?
Tá louco, cara. É. Até hoje no desenrolo, você fala, né? Tipo, de ir lá, dar um Isso. jeito, pá. É isso aí, cara. Eu cheguei a criar um canal que nunca teve vídeo, e a ideia era recriar a roda, recriando a roda. E, por exemplo, na época veio o jQuery, né? Sim. Era o ápice da tecnologia, né? Navegador estourando ali. Aí eu pensei, como que alguém criou o jQuery? Será que eu conseguiria fazer isso? Aí eu vi que o jQuery era JavaScript. Aí, para você ter uma ideia, eu não sabia nem o que era JavaScript, mas sabia o que era jQuery. E eu pensei, eu vou tentar desenvolver um jQuery. E aí eu fui brincando e eu fazia um protótipo, sabe? Nada tipo, fiz uma lib, mas assim, para aprender mesmo, né? Uhum. Então, desde sempre eu tive esse lado de desenvolver ferramentas, né? Para outros desenvolvedores, de certa forma, mesmo sem saber o que eu estava fazendo, né? Então, o open source ele veio muito a calhar nesse sentido. Quando eu fazia tudo isso, eu também nem sabia que o open source existia, o conceito, né? Uhum. Então, quando eu criava os projetinhos, subia lá um repositório, eu estava só criando uma vitrine, né? Não realmente contribuindo com a comunidade. E quando que você Aí, descobriu a comunidade, cara? Falou assim, pô, tem uns outros caras aqui que são igual eu, são maluco e tal, que cara, tem essas ideias, pá. De pode onde que falar veio? nome da galera? Pode, pô. Pode. No caso, aí vem a questão de onde eu ia parar tudo, né? Eu tava assim, no êxtase ápice, não sei como que fala, assim, de eu pensar, meu Deus, será que eu vou ficar rico? E era bem quando veio a pandemia. E eu sempre trabalhei de uma forma que, assim, eu brincava com as pessoas, mas eu brincava com aquele olhar de, tipo, sabe aquela risadinha que quando você termina de parar, você olha sério? Tipo, Sim. e aí o pessoal fica, mas por que você trabalha assim, tipo, especificamente? Porque eu fazia vários trabalhos boca a boca, e o pessoal, mas na sua área mesmo, o que que você faz? Eu falava, não tem, pega o melhor programador da sua equipe, eu vou corrigir a besteira que ele fizer. E aí eu dava uma risada e olhava sério pra pessoa. Putz, metia essa, tá, boa. E aí, tipo, era o jeito que eu me vendia, né? E até hoje, de certa forma, quase todo o meu trabalho é assim, recomendação. Eu fiz um cliente que já me leva para outro, sabe? Eu praticamente não preciso fazer quase nada hoje em dia, mas assim, longe de ser fácil, é cansativo pra caramba, né? Uhum. Mas assim, eu ia fazer ia montar uma empresa junto com meu irmão. E até 2020 ali eu era autônomo, né? Trabalhava de forma independente. Uhum. Os E freelinha ali, PJ. é, até 2019 era puro livre, né? Aí eu vi que tava melhorando, eu pensei, eu vou fazer o CNPJ, né? Mas longe de Entendi. virar uma empresa, Era, né? não era nem o Pix na conta, era o TED É. na conta. Entendi. Boa. Aí agora eu tenho minha empresinha bonitinha, né? Mas quando eu montei minha empresa, a ideia era ser eu e meu irmão. E infelizmente meu irmão não está mais aqui, né? Putz. E eu estava ensinando programação para ele. Pô, e ele tinha um caderninho e tudo mais. Ele anotava na mão as coisas que eu ensinava para ele, que era o jeito dele aprender, sabe? Uhum. E quando ele se foi, ele meio que deixou uma cartinha, vamos assim dizer. E a cartinha estava escondida no caderninho onde ele anotava as coisas que ele aprendeu. Então, foi muito duro. Eu olhava Pô, para claro. qualquer código e, tipo, mano, que merda. Eu não quero mais. Chega essa porcaria, sabe? Perdeu todo o brilho Sim. do negócio. Entendi. Então, assim, até meus clientes vinham, assim, eles sabem onde eu moro, né? Eles vinham me visitar, tudo mais. Tipo, não desiste, não sei o quê. Minha vontade era, tipo, vou voltar pro CLTzão, vida que segue. É isso, o que eu conquistei, conquistei. Quem não Uhum. conquistou agora, eu dou a conquista pro meu próximo chefe. Aí foi onde eu conheci o Felipe Deschamps na internet mesmo. Os vídeos dele que ele fazia no YouTube, né? Porque antes era só vídeo do Felipe Neto, essas coisas, né?
Era. A galera falava que o YouTube era o Felipe Neto. Então, É. eu tinha essa visão no YouTube, eu não tinha essa visão de, dá para você ter um conteúdo agregado ou aprender no YouTube, era uma novidade ainda, né? Uhum. E aí eu conheci o canal do Deschamps, né? Futuramente eu também vi o do Guanabara, mas teve um vídeo específico do Deschamps que meio que deu uma leve luz, assim, né? Que era um vídeo dele falando o que era o open source, não de como contribuir, mas falando o que era mesmo, de forma técnica, sabe? Aí meio Uhum. que quase uma história, né? E nesse vídeo, tipo, eu fiquei, pô, legal isso daqui, eu já faço isso. Eu só nunca mostrei. Será que. Aí eu Entendi. peguei uma ferramenta que eu fiz que era inspirada no React, só que para fazer auto-deploy de PHP em hospedagem compartilhada que ainda era limitada ao FTP. Então, você dava o save e ele já mandava o deploy direto para. Não para produção, mas assim, para um ambiente real de hospedagem compartilhada, onde você via o produto final enquanto desenvolvia. Porque enquanto todo mundo vai acompanhando as novidades, eu penso, e as pessoas que não acompanham? E aí Uhum. eu comecei a me apegar a elas. E até hoje eu ganho muito nisso, de ir atrás das pessoas que não conseguem acompanhar essa evolução. Porque, pô, você vai em uma rede de mercado que é média, tipo, um mercado que tem vários bairros, mas não é um mercado nacional, esse cara não sabe o que é nuvem, ele só quer saber que o sistema funciona e que à noite, quando ele for para casa, ele pode ter um controle, né, Uhum. do que rolou. Então, eu comecei a me apegar a essas pessoas. E... E o que é um puta público também, né? Talvez mais do que o que a gente acha. É. Não, e vários desses aí foram em conversa dessa galera de não, vamos subir não sei o que, serverless, aí só via o custo. Aí eu, mano, pra você, um trabalho que você tem, melhor é uma VPSzinha básica. Aí eu não falo detalhe técnico com o cliente, né? Uhum. Mas eu uso muito de cachê. Por exemplo, você sabe como que funciona o CDN? Para Uhum. servir cachê ao invés de arquivo? Sim. De arquivo não, é o hot, né? O que está no servidor. Eu faço o quê? Eu separo o que é estático do que precisa ser servidor, por exemplo, conexão com o banco, etc. E eu coloco o cachê para ser servido só com front-end e isolo. Então isso barateia. Então, mesmo com uma VPS muito barata, o cliente tem uma performance muito grande porque está cacheado. Então, Uhum. usando a ferramenta que eu fiz lá, sempre que você dá um save, ele dá um hash novo. Então, se você mudar o arquivo, tá tranquilo, ele vai mudar os links, né? Então, ele renova, não tem que mandar cliente limpar o cachê da máquina, né? Pô, E aí legal, eu cara. pensei, pô, É, eu vou tornar essa até, ferramenta até, pública. até trazer um exemplo aí, né? Só pra ver se eu entendi. Tipo, é igual porque em supermercado você tem muito aquele negócio assim de, cara, passei lá o meu produto no caixa e aí a pessoa fala: Não, puta, não quero mais. Ou precisa tirar, né? Passou duas vezes, sei lá, passou errado. E aí, como é que faz, né? Você não pode tirar no banco direto, né? Ele ainda não foi vendido. Sim. Então, se você faz isso dentro de um cache, aí você já consegue manipular um pouquinho mais. Seria tipo isso. Esse cache ainda é antes de ir para a nuvem, né? Mas Uhum, fala assim, nuvem assim, antes de ir realmente para o servidor real, geralmente. uhum, Mas, dependendo do nível do lugar, o ideal é sempre estar na nuvem, né? E, sim. por exemplo, você trocar de mercado para cinema, se você não tem o controle na nuvem de um banco temporário, no banco não, da atualização temporária, você vende o mesmo lugar para mais pessoas, né? Então, tem vários. Por isso que eu falo, quando você entende a dor do cliente e você entende a vivência mesmo, não só de tecnologia, mas de entender o que aquela pessoa vive no dia a dia, eu me oferecia para trabalhar um dia para aquela pessoa, sabe? Uhum. Porque eu queria, de graça. Eu queria viver aquele ambiente. Eu queria ser o atendente do meu próprio sistema, trabalhando no CLT por um dia.
Então, isso me dava oportunidade não só de aprender, mas de evoluir meu próprio sistema, né? O povo fala que é o Então, famoso sentir a dor do cliente, né? literalmente. É. É, porque é diferente, né, cara? Uma coisa é tipo, eu vou criar aqui o meu sistema do que eu acho que ele é, né? Sim. E aí você vai lá e cria. Outra coisa é, pô, deixa eu ir lá e ver como que é realmente o dia dessa pessoa, pra ver como é que ela usa o sistema e tal. Pô, isso aí é muito legal, cara. E aí você resolveu falar, não, pô, por que que eu não deixo esse negócio aí público pra galera pegar também? É né, É. nessa onda? E aí eu documentei no formato do Markdown, né? E deixei lá e eu pensei, puta, mano, vou pensar, o React é famoso pra caramba porque ele faz uma coisa, tipo, que ajuda na produção. Eu acho que o pessoal vai gostar do que eu fiz, né? E pra mim, até hoje, ninguém sabe que existe. Flopou o bagulho. Total, Tá mano. lá, tá lá. Em algum Tá lá, lugar tá até lá, mas hoje. ninguém vê, ninguém viu. Não, eu me pergunto quem é que baixa ainda aquilo, porque nem eu mais baixo. Mas assim, mesmo ninguém baixando, era legal fazer algo pensando como outra pessoa usaria o que eu faço. Qual é Uhum, a forma que eu tenho de pensar em mexer nos meus arquivos? Eu nem sabia o que era a palavra arquitetura no meio da programação, né? Mas eu pensava, pô, eu tenho que fazer algo fácil para as pessoas se encontrarem no que eu estou fazendo. E eu pensava, se for para ser algo complexo, que seja do meu lado aqui, porque eu quero que a pessoa que usa tenha a facilidade, a uhum. custo de trazer a complexidade, de abstrair do meu lado. Então, quando a gente desenvolve com esse pensamento, cara, a gente evolui muito rápido, sem zoeira, porque você não está você não tá programando para você para começo de conversa. Você Uhum. sempre está fazendo algo pensando em como outras pessoas usariam e como deixar mais fácil para elas e abstrair dificuldades. Então, você sempre está se autodesafiando em algo que você nem precisa de uma consultoria para isso, você não precisa de um desafio novo às vezes. Basta você ter uma ideia nova e pronto, é isso, você já está cheio de tarefa para fazer. É legal que assim, muita gente fala, mas nem todo mundo ouve. Que é assim, cara, como é que eu crio um portfólio? Como é que eu começo a ter experiência, sendo que aí entra naquele loop lá, igual do meme do Homem-Aranha apontando pro outro. Eu tenho que ter experiência, mas eu tenho que ter experiência para poder começar e eu não tenho e tal, e fica aquele negócio. E aí muita gente fala, pô, cara, por que que você não trabalha num projeto open source, que já existe, vai lá, contribui, ou você cria o seu próprio, nem que seja de graça mesmo ali, né, para poder entregar pra galera e tal, mas isso já te coloca numa situação onde você entende a dor do cliente ali, a necessidade, você cria essa solução, vira portfólio e a experiência e tal, mas é que daí, entra num ponto aqui muito interessante que é o quê? Nem todo mundo quer trabalhar sem ganhar dinheiro, né? Fala assim, não, eu vou fazer isso aí de graça, né? Eu vou ali na padaria do fulano aqui na minha esquina lá, eu vou fazer um negócio pra ele, um sistema pra ele, não vou ganhar nada, isso aí não é justo e tal. Então, é um ponto de vista, mas, cara, às vezes, pelo menos nesse começo, principalmente, de carreira, vale a pena pra caramba você dar esse passo, né, meu? Sim, mas eu tenho vários pontos, né? Eu não gosto de romantizar o open source. Eu já Uhum, tomei várias bolas fora quando eu tentei contribuir. Por exemplo, eu fui contribuir num projeto muito grande e eu pensei, eu vou deixar a ideia. Se eles gostarem da ideia, eu mando bala. Ou até o pessoal mesmo ajuda, né? uhum. E mandei a contribuição porque estava um bug infernizando todo mundo que usava a própria livraria tipo, o NPM. E aí eu pensei, eu vou tentar contribuir, né? Eu entendi a falha, mapeei e achei uma solução bem simples. Eu só recebi uma resposta. Eu fiz assim, um negócio elaborado pra caramba, o pullRequest, né? Tipo, quase pedindo desculpa por existir em inglês, tá ligado? E aí eu só recebi Desculpa uma incomodar. resposta. Só recebi uma resposta assim, ó. No thanks, closed. Puta merda.
olha aí. Aí eu fico, mano, se eu tivesse mandado minha primeira contribuição da vida ali, eu nunca mais fazia um código open source, sabe? Então, por É isso porque que eu falo, eu continuam não sendo seres romantizo, humanos, né? né, cara? Sim, é um ser humano por trás. Ele pode estar só num dia ruim ou ele é ruim mesmo, né? É. E o mais legal, um mês depois, uma pessoa fez exatamente a mesma coisa que eu fiz, só que ela era famosa no meio da bolha, todo Entendi. mundo tratou como um deus. Ué, o que É, mudou, cara? você vê, né, que tem lado, vamos dizer assim, uma questão política, né, também em todos os lugares, né, cara? Não é Sim. só na política mesmo, né? É, é. Mas pelo menos é bom é que você não desistiu, né? Porque, pô, num negócio desse, aí a primeira vontade que dá é, pô, vai pro inferno e tchau, né, mano? Pô, toma banho, velho. Mas assim, Tô eu fazendo um bagulho de já. graça aqui, porque eu quero, os caras ainda vão cagar pra mim. Aí é duro, né? Mas a minha primeira contribuição fora foi realmente com o MySQL 2. Ele não funcionava com TypeScript. E eu queria usar com TypeScript. Eu gosto de tipar, de fazer um negócio bem montadinho, né? E É porque, igual eu falei no começo, né? Como o JavaScript é ruim, aí o TypeScript ele veio pra tentar melhorar um pouquinho, né? É isso, não é? o TypeScript é um superset, né, do JavaScript. Então ele dá um, é tipo colocar uma armadura nele, né? Asteroides. É, Esteroides. aí eu Asteroides não, fui mapeei o que idiota que agora. não funcionava, Uhum, porque ele tinha os tipos do MySQL, só que não compilava. entendi. Então, o que que eu peguei? Eu mapeei, achei aonde que estavam os principais problemas e, tipo, era um bagulho de 3 meses, cara. Que tava lá o pessoal reclamando, assim, que o tipo não funcionava e tal. Aí eu vi, era literalmente remover uma palavra que tinha uma classe sendo instanciada no momento e depois sendo estendida de novo. Então isso causava a duplicidade, né? Você está estendendo a mesma classe 2 vezes na herança, né? Uhum, E era isso só. Eu pensei, tá mano, vendo? não vou mandar essa contribuição, eles vão achar que eu tô de palhaçada. Aí não mandei. Aí fiquei com vergonha, porque, mas é muito Vou simples, ganhar um alguém vai no tanks lá resolver. de novo, então vai tomar banho. Não, não, esse foi depois. Essa que eu tô Entendi. falando ia ser a minha primeira contribuição externa, né? Certo. E eu fiquei com vergonha. Aí eu vi o Eric Wendel, o cara que mudou o Node pra sempre. Eu, eita, que isso, né? Quem que é esse cara? Pode crer. Ele já veio aqui, eu brinquei com ele sobre isso, cara. Falar assim, pô, mano. Aí até, porque os caras aumentam, né? Vão criar notícia ali e tal, pra chamar a atenção. Brasileiro revoluciona. O povo é legal. Enfim. E aí? O que ele arrumou Eu lá? tomei vergonha na cara, né? Pensando, de certa forma, vem até a síndrome do vira-lata, né? Porque eu olhava lá as pessoas que estavam nos erros e era tipo, galera da Google, tipo, sabe, pessoal com aqueles cargos que eu nem sei o nome. Aí eu, mano, deve ser alguma coisa errada e eu não tô entendendo. Não pode ser tão simples, porque senão o cara da Google teria visto, né? Sim, é Essa lógico. era a minha visão. E Uhum. na verdade não era realmente simples. Aí eu contribuí. Meu primeiro PR externo é literalmente uma palavra sendo removida. Mas o que que fez você mudar de ideia? Eu me inspirei no, não no sucesso em si, mas no fator, né? De ver uma pessoa o brasileiro, da mesma linguagem Entendi. no JavaScript. Eu, cara, eu vou tentar. É um projeto grande também, é nada, né? Ele recebe, tipo, de 12 a 13 milhões de downloads por mês. Bora, né? Aí fui, o cara só aceitou. Só que aí deu uma merda. Ele aceitou o meu e mais uma junto que quebrou de novo os tipos. Tipo, na mesma Vixe, hora, não Maria. deu nem tempo de experimentar minha correção. Uhum. Aí, aí eu peguei e mandei de novo. Eu olhei, aí eu pedi desculpa de novo, aí eu de novo pedindo desculpa por existir. Mas dessa vez eu pedi desculpa porque eu falei, essa PR que o outro menino mandou tá tudo errada, eu tive que desfazer tudo, desculpa,
E aí eu estou refazendo de um jeito melhor ou diferente aqui para voltar à correção. Aí mandei. Aí eu até pedi desculpa ao menino e, tipo, e aí corrigiu mesmo. Aí uma pessoa contribuiu e eu vi, epa, se ele aprovar isso aqui também vai quebrar de novo. Aí eu perguntei na conversa, eu posso ter a liberdade de criar um teste para automatizar pelo menos a compilação do tipo, mesmo que não vai ser escrito. Por exemplo, se o tipo não tiver compatível com JavaScript, mas estiver compilando, ele pelo menos vai aprovar, sabe? Uhum. Aí eu pedi pelo menos essa permissão. Ele falou, bora. Aí eu fiz. E aí, pô, até aí eu não estava contribuindo para o projeto apenas, eu estava contribuindo com coisas que me afetavam, né? Então, de certa forma, eu estava trabalhando para mim, Sim. porque eu me incomodava com aquilo que estava acontecendo. E aí teve um usuário que ele fez um tipo de uma coisa que ainda não estava dentro do meu teste. E aí eu pensei, puta, se a gente fizer um teste para esse cara também, dá para fazer um teste de ponta a ponta dessa vez, validando realmente os tipos e não só compilando, porque agora a gente está cobrindo tudo. E aí, só que aí eu vi um problema, ele fez metade do negócio e metade não. E aí eu dei uma dica de como ele completava os outros 50%, mas assim, por assim dizer, e, ou se ele queria ajuda. E aí eu, tipo, complementava, né? E aí eu fui ver o filme do Homem-Aranha no cinema, e é isso. Aí eu, acabou o filme, eu só vi uma mensagem assim, tipo, well. Você gostaria de ser um comantenedor do projeto? Oxi. Aí eu mostrei pra minha esposa que é melhor no inglês. Eu tô lendo o que eu tô lendo. Aí ela Caraca, olhou, cara. o que é um comantenedor? Não sei. Entendi. E aí foi isso, entrei pro projeto desse jeito, cara. Caramba, mano. Contribuindo pra ele. Então, se hoje o TypeScript tem conexão com o MySQL 2, a culpa é sua. É, pode xingar eu. Caramba. Pô, isso é grande, mano. Da hora, hein, mano. Porra. Isso é louco, mano. E E, aí. e, e assim, tipo, vai, de curiosidade mesmo, porque eu acho que muita gente também tem esse tipo de curiosidade, que quem que aprova? Você falou aí que você fez um PR, beleza, mandou lá, pá, não sei o quê, mas quem que aprova? Sendo que é um bagulho, tipo, aí é onde entra os comantenedores e tal, quem que aceita, como é que funciona a hierarquia de um projeto open source de maneira geral, assim, saca? Porque também não é, eu quero, você vai lá e faz um merge e dane-se, também não é bagunça, né? Sim, Como é que é mais ou menos o rolê, mano? quando é correção, é mais fácil de ser aceito. Porque existe o erro. Então, tem um Hum, contexto, né? Quando é funcionalidade nova, aí geralmente fica empacado. Porque depende de mais pessoas. Por exemplo, essa funcionalidade afeta só você ou várias pessoas? Ou isso daí é só para sua empresa? Porque se for, é mais fácil você criar um fork, uhum. sabe? Então, ou até fazer uma lib à parte da ferramenta, né? É, porque senão pode E, quebrar o negócio e todo mundo se ferrar, né? sim, Sim, ou nem entendi. isso, você cria algo que serve para você, o mantenedor, que é a pessoa que está mantendo aquele projeto, não tem familiaridade porque né, não foi ela que desenvolveu, e aí sempre que tiver um issue, vai ficar lá, Uhum. sabe? Dependendo se for algo mal discutido ou mal organizado. Então, a importância da revisão no open source geralmente é para isso. Garantir que nada que entre novo quebre o que já funciona. Ou, quando é intencional, muda a versão, né? Por exemplo, o Senver, né? Não sei Uhum. pronunciar, mas é o da versão 3 agora vai para 4, um exemplo. Aí beleza, aí pode quebrar porque é intencional, né? Entendi. É, porque, cara, imagina só, né? Você tem um negócio gigantesco, pô, mais que L2, mano. Ou qualquer outra que seja, né? Que seja muito grande, que milhões de pessoas utilizam aí no mundo inteiro. Você precisa ter uma organização legal. E se o negócio é open source, todas as pessoas fazem porque elas querem. Então é uma questão de propósito.
E aí você vai ter dia que o cara, pô, eu tenho prioridades, eu tenho que ganhar dinheiro, eu não vou mexer com isso aí, então vai ficando e tal, não sei o quê. Então, tem que ter essa filosofia mesmo de trabalhar com open source, senão as coisas não vão pra frente, né? E ainda bem que tem, cara, porque senão, que nós, meros mortais usuários, que seria da nossa vida se não fosse por pessoas igual você, cara? Porque daí o bagulho ia ficar com um pau lá e ia ficar com um pau o resto da vida. E aí, como é que ia fazer? Aí não tem como. Eu tenho um pensamento que sem o open source, nem eu, talvez nem você seria programador, porque a nossa linguagem de É, programação base é open source. Se ela sem fosse dúvida. proprietária, vai saber se a gente tivesse que pagar uma licença para aprender ou a faculdade teria que pagar uma licença para poder ensinar, como é com vários programas, né, Uhum. proprietários. Então, o tanto de barreira que isso criaria. Quantas pessoas que são programadoras hoje que seriam outra coisa? Então, o impacto do open source é, tipo, é imensurável para mim. E precisa gostar de Linux necessariamente? É uma Não, ordem. cara. Tipo assim, se você não gostar de Linux, você vai ser excluído sumariamente da comunidade open source. É isso? Não, pô, tem várias libs que são só para Mac e Windows, pô. Eu não Não, gosto, mas aí mas parte do princípio que eu tenha que ter o Mac, né? Aí, é. aí já é contra. Não, eu tenho que ter um sistema usando Linux. Não tem isso não? Geralmente quem não é que atrapalha, quem dá mais confusão às vezes é o Windows, porque o Linux e o Mac, os dois são únicos, né? Uhum. Então você coloca os comandos bash ali, os dois vão entender. O Windows você precisa instalar o WSL, né? Ou então, se você quiser full compatibilidade com Windows, você tem que envelopar a saída Unix e a saída Windows, né? E aí É, ainda tem o CMD e o PowerShell. que a maioria das pessoas acham que é a mesma coisa, mas não é, né, mano? É diferente o Não, bagulho. muda tudo. Pô, não, isso é muito legal, cara, porque assim, né? Tudo bem, vamos lá. Vamos a um outro ponto também que é legal você dizer que é. Mas e aí, cara? Você vive de luz, portanto? Não, Porque se você trabalha com open source, é tudo gratuito, como é que você ganha dinheiro? Quero saber o segredo. alguém. Atualmente eu estou mais em consultoria e especialmente assim de segurança tosca. Não é de segurança DevSec, é segurança de desenvolvedor que fez merda, sabe? Entendi. Então eu ajudo as empresas a mitigar, né? Mas nesse momento específico, quase tudo é só consultoria. Mas até pouco tempo atrás eu realmente desenvolvia várias soluções. Como eu falei, né? Eu criava o sistema de várias pessoas, né? E mais recentemente eu quis me aventurar na parte de web, mas até hoje eu Criou um nunca SaaS da vendi vida, uma assim. solução web. Por enquanto, tudo web meu é open source. Entendi. É, eu até, lembrando de novo, aí, eu troquei essa ideia com o Eric Wendel também, que ele também presta consultoria para algumas empresas e tal. E queria ver a sua experiência, porque imagina só, cara. E eu sei, eu acho que não deve ser muito difícil, não deve ser muito fácil, não, porque você chega para apagar incêndio. Então, meu time de desenvolvimento aqui é medíocre e não conseguiu fazer o que eles tinham que fazer. Aí eu vou ter que contratar uma consultoria para resolver. No fim é isso. Aí chega você. Os caras devem ficar puto com você, pô. Não? Cara, pior que não. Não sei se é pela minha abordagem ou se realmente porque é normal. Mas até hoje eu nunca tretei com nenhum cliente. Ou, tipo, a equipe, né? Geralmente eles entendem que é um serviço temporário, né? Eu não vou estar ali para sempre. Eu vou, faço o que eu tenho que fazer e tchau. Então, eu não tenho costume de me chamar de especialista, né? Mas geralmente quando vem uma consultoria, é uma pessoa especialista que você paga mais naquele momento e volta ao padrão. Então, a Uhum. empresa, dependendo de qual for, ela não tem a autonomia ou caixa para pagar um especialista full-time, né? Entendi. Esse é o meu pensamento. É. Então deve ser por isso que você tem. Porque você tem que ter um tipo de habilidade que é bater o olho
e interpretar código muito rápido, porque, velho, imagina só, mano, quando você entra numa empresa nova de desenvolvimento, você vai ficar ali, às vezes, mais de mês, só lendo o código pra você entender o que os caras fizeram até ali. Pra depois você começar a acrescentar e contribuir. Agora você chega, você tem pouquinho tempo, você já tem que entender o bagulho inteiro e falar assim, pá, vamos resolver. Então tem que ter um olho treinado, hein? Por isso que você encontrou o erro do MySQL lá, pô. Você bate o olho e fala, não, esse bagulho aqui tá dando pau, mano. É isso também, né? Teve um cliente, igual você falou de como que eu vivo de luz, mas, por exemplo, eu não ganho diretamente com open source, e nem é uma intenção, mas eu ganho reconhecimento. Sem Por dúvida. exemplo, quantas empresas se você usa JavaScript no back-end e MySQL, é tipo, quase certeza que você vai usar a lib porque atualmente ela é a única mantida. Ou se você Sim, usa um SQLite, sabe, ORM. sei. Esses ORMs, eles usam um MySQL 2 por baixo dos panos. Então, sabe? Eu dou aula usando MySQL 2, pô. Aí, ó, prazer, pô. Ué. Faz lá, faz a conexãozinha lá com o MySQL, pá, faz o backendzinho Node lá pra criar o CRUDzinho, é MySQL 2, pô. Já era. Um É simples, expressinho né? bonito. E teve um cliente que ele estava com um erro de SQL injection, só que eu percebi que o problema dessa vez não era da empresa, o problema era da lib, do próprio MySQL 2. Aí, Caramba. pô, eu pensei, mano, eu não tenho como arrumar o erro aqui. Eu vou ter que arrumar o erro lá no MySQL 2. Puta, mas daí você é um consultor power, pô. Olha aí, mano. Você é louco. Aí, E aí você tem uma aí, vantagem que ninguém tem, pô. Só eu quem é peguei como é que é? o mantenedor. Co-mantenedor da parada, pô. Aí é diferenciado. Assim, mas, claro, pedi a permissão. E quando eu vi que funcionou, mano, só merge. Porque eu gosto de teste, né? Eu não Ah, entendo. agora Tem você tem o poder dificuldade do de merge? entender o programador que não gosta de testar. Ué, graça do negócio você vê se funciona, sabe? E tem que ter adrenalina também de falar assim, e se der Claro. merda, depois a gente vê. Se der Vamos merda, eu acabei de quebrar o sacar aí. sistema para sei lá quantos milhões de pessoas. Porra. Isso aí é bom, hein, mano. Olha aí, você tem o poder do merge então agora, cara. Puta vida. Aí é Então, bom, hein? aí eu mandei a solução e, assim, eu acho que ela. Eu achava que o negócio do tipo seria meu maior impacto ali, né? E aí virou essa. Porque eu literalmente resolvi um problema. Não era uma vulnerabilidade, mas era um gap. Como que é gap em português? Uma Era uma falha. falta, sabe? É. É uma falha. Porque o MySQL 2 ele tem o método query e o método execute. Uhum. E eles são muito parecidos no uso, mas por baixo dos panos o execute é mais seguro e ele tem cacheamento. Então ele também oferece mais performance. Porém, o Olha aí. query ele oferece mais flexibilidade e ele age no cliente. Então você consegue montar uma query com um monte de negócio na HV e ele consegue juntar. No execute já é mais literal, você tem que colocar tudo na ordem. Então cada um tem sua vantagem e desvantagem, né? E como o Execute ele oferecia a segurança, a empresa usava o Execute. Uhum. Só que o Query ele tinha um transformador e quando você, por exemplo, eu quero que no tipo JSON do banco, ao invés de usar o comportamento do MySQL padrão da lib, eu quero um comportamento meu próprio. Por exemplo, ao invés de trazer a string do JSON, eu já quero trazer ele parseado. Um exemplo, eu posso interceptar, né, o pedacinho. Então, com o execute, ele não existia esse meio. Você só podia usar do jeito padrão e ponto final. Se você quisesse interceptar, você tinha que usar o query, que era o inseguro. Inseguro entre aspas, né? Uhum. É o que você tem que ligar com a segurança, geralmente, né? E o que eu fiz foi implementar essa parte do interceptor no método.
que é seguro. O problema é que eu só mexia com dado hexadecimal, é pacote. Então, eu pensei, mano, o que eu tô fazendo na minha vida? E assim, o mais engraçado é que, tipo, eu resolvi esse problema do dia pra noite. Puta vida. Eu saí da empresa, eu fui pessoalmente, cheguei na minha casa, olhei, tentei entender, até pensei, será que o GPT é capaz, mano? Mandei pro GPT assim, eu, vixe, Maria, não, vou ter que me virar, vamos ver. Aí eu fui, mano. Fui testando ali, mandando o handshake, né? Que você joga pacote para ver se tá batendo, se tá tudo, o buffer tá gerando o resultado esperado, né? E foi, cara. Eu peguei, só mandei e falei, ó, isso aqui faz isso e isso. A performance é praticamente igual. Bora? Bora. E é isso. E aí, futuramente eu ainda também tiro. Eu gosto de falar que é prazer, né? Tipo, eu tiro prazer de arrumar 4 vulnerabilidades no MySQL 2. Putz, Com ainda contribuiu vulnerabilidade mais real. ainda. Então, assim, eu não uso Twitter, mas eu, eu tenho minha conta só para ver o que as pessoas da área postam, né? Uhum. E é engraçado quando você vê uma pessoa, por exemplo, você que usa JavaScript aí, ó, vai ter que atualizar essa lib aqui, ó. E eu lá, eu te fiz isso aqui, mano, que da hora. Porra, legal demais, hein, mano? E eu não falava nada, eu ficava só no meu canto, né? E eu achava que, mano, só de ter entrado nesse projeto eu já estourei, né? Não vou ficar famoso, mas tipo, pô, vou ser reconhecido, e, mano, eu nem sabia que eu existia, tá ligado? Os cara bom, eu já falei isso várias, os bons, eles estão escondidos em caverna, cara. Eles não estão criando podcast, entendeu? Os bons, eles estão resolvendo o mundo, mano. Eles estão resolvendo a nossa vida, sacou? É isso, mano, entendeu? É, ó. É. Agora, é legal também a hora que você começa a divulgar isso aí eu até te acompanho já faz um tempo, então eu vi que você começou a fazer mais palestra e não nos eventos e tal, porque acaba sendo um incentivo, né, cara? Então você leva ali, pô, igual você tá falando, pô, tenho certeza que um monte de gente vai ficar procurando, tentar saber como é que funciona isso aí e tal, porque, velho, é um case muito doido, mano. Você tem um brasileiro, pá, que a gente acha que é só gringo, esses caras que são os intelectuais, o pessoal que realmente faz e tal. Quando você vê, igual o Eric Wendell fez na sua vida aí, né? De tipo, ser um. Pô, se o maluco conseguiu, então deixa eu tentar também, pá. E aí você vai perpetuando o negócio, né? É a filosofia do open source, é mais ou menos isso, né? É, vira uma inspiração, de certa forma, né? É. Você não tem Eu ali o nunca ganho imaginei direto, receber. Oi? você não tem o ganho direto de Sim. dinheiro, mas, pô, o reconhecimento te dá mais trabalho, o trabalho te dá dinheiro. E não só o dinheiro em si é legal, mas, pô, cara, só de você estar ali e a galera conversar com você, ficar com curiosidade, pá, pô, é mó gostoso esses bagulho também, cara. Sim, eu nunca imaginei alguém me chamando pra. Como que eu contribuo? Como que eu faço isso? Tipo, porque pra mim eu sempre tive a mentalidade, tipo, mas eu sou igual você, cara. Uhum, Sabe? Eu nunca me coloquei em nenhum degrau, nem nada. Tipo, pra mim eu sou a pessoa mais normal do mundo e eu gosto assim. top. E além de você contribuir em ser co... Eu agora esqueci. O quê, cara? O mantenedor, o mantenho, né? Co-mantenedor. Palavra feia, né, mano? É, co-mantenedor de alguns aí e tal, você tem os seus próprios também. Né? Então você Sim. criou também plataformas ali, aplicações que a galera pode ir lá e pegar. E um deles é o Poco, cara. Que é o É. porquinho da sua caneca aí. Olha a caneca dele lá. Tem o porquinho aí. O que é esse bagulho aí, mano? Explica pra mim. Eu sou um idiota. Então lembra disso. Então como é que É. você explica pra um idiota o que é o Como Poco? que eu ensino pro dev de podcast? É. Isso. E aí? Mancada. Nunca mais vai me convidar. Mas, mas assim, falando sério, ele veio de uma síndrome de impostor, mais uma necessidade do MySQL 2 e mais uma certa rebeldia minha. Tudo junto. Não tem um maior. Por quê?
o JavaScript ele tem uma filosofia de tipo, pô, quero mobile, JavaScript tem, quero desktop, tem, quero web, tem, tudo tem. E aí, claro, cada um tem uma abordagem, né? Mas todos são JavaScript, em Uhum. essência. Só que por algum motivo nos testes ele não manteve essa consistência. O teste no JavaScript, você tem que aprender algo novo. Tem que comprar um curso ou ver vídeos no YouTube de como testar uma linguagem que você já sabe. E aí eu ficava, mano, eu criei um sistema inteiro, como eu não sei testar meu sistema? Eu criei isso, é a mesma linguagem. E essa é a parte da rebeldia. Só que ao mesmo tempo da rebeldia vem a síndrome do impostor de não, não é rebeldia, é você que não sabe testar. Então, vem essa ideia. E aí mistura com como veio o ban. Na verdade, veio o Dino e depois veio o ban. E ficou, como que. Agora tem o Cloudflare Workers também. E aí fica, como que dá para testar se o MySQL2 é compatível com todos eles? Porque todos os outros test runners que chama, executores de testes, eles funcionam com um shebang no Linux, né? Ou Unix, no caso. E, então, quando você executa via CLI, Jest ou Mocha, ou qualquer um, bitest ali, ele está executando um bash, um shebang no começo do arquivo, sabe? Do ponto .sh, Sim. com instrução, execute esse arquivo com Node. E aí, tem outro porém. O JavaScript e o Node, eles têm diferenças, especialmente na importação de módulos. Por quê? Quando o Node veio, ainda não existia o conceito de vários arquivos no JavaScript para você importar por módulos, que é o ECMAScript. Então, o Node fez o CommonJS, que é quando você usa o require, o require, sei lá, Sim. require, enfim. Não era o E import com ainda, era esse. só o require. Então, quando todos esses test runners foram feitos, eram nesse formato. Quando finalmente veio o ECMAScript, que é o ES Model, eles tiveram que se adaptar. Então, o Jest, ele transforma os arquivos, né, para testar. E ele mapeia os testes. Todos eles fazem isso. E o test runner do Node, ele é absurdo em performance, mas ele só é compatível depois do Node 20. Então, a partir do Node 20, você usa a flag experimental. Do 22 para frente é só testar. Com um nativo, você não instala nada para testar. Só que aí, o MySQL2 ele funciona a partir do Node 12, se eu não me engano. E aí eu não tenho como usar o nativo do Node. Mas o Jest não funciona para outro que não seja Node. E como ele transforma os arquivos, ele usa um recurso experimental. E o ban e o Dino nunca tiveram esse recurso experimental porque eles já vieram quando já existia. E o Dino ele não funcionava com CommonJS, só com ES Models. Aí Entendi. eu, meu Deus do céu, como que eu faria para funcionar todos junto? O mesmo teste rodar em todos. Aí peguei tudo isso e fui brincando. E, inclusive, mano, trazendo uma discussão não solicitada, é por isso que eu acredito que a IA nunca vai substituir o programador de verdade. Todo esse problema que eu falei, eu tô trazendo uma coisa que não existia no mundo real ainda. Não existia um test runner que faz isso que eu falei. Não tem como a IA virar e falar assim, e se a gente não tem o e se, cara, né? Não tem nada, ela não tem base. Então eu fui lá e tentei. Cria um protótipo de um arquivo só para fazer o describe e o it, sabe? Para Uhum. testar. E aí ele fazia, só que eu falava, tá, mas isso daqui não está acompanhando, eu não estou testando nada, eu só estou executando. Aí ele fazia o mapa. Eu, tá, mas se eu fizer o mapeamento, eu perco a sintaxe padrão do JavaScript. Porque o teste, quando você usa o await no JavaScript, ele tem que ser respeitado. A wait, você espera uma promessa acabar para ir para o próximo passo. E no teste, se você tiver testes assíncronos, um embaixo do outro, sem a wait, todos vão esperar eles serem executados.
porque eles são mapeados internamente e Uhum. transformados. E meio que é nesse processo que, por isso que um test runner funciona melhor para ES Models, o outro funciona melhor para CommonJS, o outro funciona com os dois, mas perde performance, e assim vai. E eu queria um melhor de todos os mundos, né? Então eu pensei, e se eu criasse um executor de teste literal? E aí eu pensei, eu preciso descobrir quem chamou ele, ban, Dino, Node. A partir disso, eu mantenho a sintaxe padrão do JavaScript, então se o cara botar await test, é await ponto final, ele vai respeitar. E não precisa colocar before all. Só faz seu teste em JavaScript e vai ser feliz. Entendi. E esse foi o intuito que fez o Test Runner existir. E quando eu subi, eu não pensei em um nome, não pensei em um mascote, eu não pensei em um projeto grande. Eu só pensei, vou botar Run It, sabe? Executa isso. Aí botei lá no NPM Run It. Existe. Eu botei outro nome, já existe. Mas, pô, o que eu vou fazer aqui, Isso mano? aí que é duro. É igual o nome de domínio, né, cara? Sempre Pô, tem já mano. o bagulho. Aí eu vi o ban, que olhando pra aquele bonequinho sorrindo pra minha cara. Mano, por que eu vou pôr um nome que existe? Deixa eu pôr um nome qualquer, mano. Aí eu peguei o nome, um bichinho que eu gosto, que é um porco. Bora, porquinho. O que eu posso fazer? Eu não quero chamar uma livre de porco. Aí eu peguei, porco? Meu Deus do céu, cara. Entendi. Olha aí, ó. Que história, hein, mano? Que história. Aí nasceu o Poco. O É. Poco é E um o porco. pessoal acha que é Poku. Eles acham que é inspirado no Goku. Eu nunca nem pensei nisso. É realmente porco de Poku. É um Ah, mas porquinho. fala que é de vez em quando, cara. Cara, um monte de gente no Japão, na Coreia. Eu acho que tem mais japonês e coreano do que brasileiro lá nas estrelinhas do projeto. Na pesquisa da documentação, tá lá um monte de gente pesquisa Goku para ver se tem, se tem inspiração. Entendi. Pô, muito doido, cara. E o negócio tá funcionando. E você conseguiu fazer o bagulho funcionar e subir pra galera. Falou, ó, quer usar um negócio só? Sapeca aí, mano. Já era. Sim, eu não achava ele tudo isso. Eu sabia que era legal, mas para mim era só isso, né? Aí até um dia eu recebi a surpresa do simplesmente o terceiro maior colaborador do Jest agradecendo pela existência e contribuindo para ele literalmente. Ele tem 7 commits no pouco. Puta, que legal, mano. Olha E aí. aí eu, tipo, pô, simplesmente o cara que contribuiu maior tá aqui, pô, então não é só isso que eu penso, então é legal. Então, aí eu investi mais em criar um bonequinho mais Pô, bonitinho. entendi. Fazer um rebranding, né? Vamos É, deixar aqui um logo mais top. aí o commit tem que levar a sério, né? Eu botei fit, pouco Shippuden. Aí eu atualizei para um porquinho mais bonitinho, que é esse de hoje. Entendi. Um porquinho palmeirense. Olha aí. E tem também um outro que eu tava vendo lá, cara, que é o Irumin, mano. Mano, eu tava vendo, É o velho. LL, LRU Min. Ah, tá vendo? Eu sou um idiota. LRU Min. Tá, por que que chama isso então? Vamos ver. Esse é um pouco mais complexo. Ele é um único arquivo, mas é tão complexo quanto criar esse carinha aqui. Porque, ó, É, por que eu tô falando dele, cara? Eu tava olhando lá que teve um dia pro outro teve quase 1 milhão de downloads, mano. Pô, aí é loucura, cara. O que que é esse bagulho, mano, que você fez, cara? assim, esses downloads, eles vêm de outras livrarias, de outros projetos que usam o meu por trás, né? E o que Entendi. acontece? É uma questão de compatibilidade versus performance. O criador do NPM, ele tem o projeto de LRU mais popular de todos, até hoje. E todo mundo usa ele geralmente porque, né, é simplesmente o criador do NPM. E só que teve uma frase-chave na documentação do projeto dele que me atraiu a atenção. Tava lá, tem lá até hoje escrito, depois da versão 7, é praticamente impossível bater a performance do projeto. Hum,
Entendi. E aí eu fui ver por que ele é tão performático. Então, assim, tem toda uma ideia de arquitetura, não é simples, né? Mas ele depende de muitos recursos novos do Node. E tem compatibilidade com o Band, normal. Mas, assim, claro, se a linguagem te dá recursos bons, é para usar. Mas eu pensei, pô, mas eu quero uma coisa que funcione com compatibilidade maior, porque o que aconteceu? Nos projetos, ele começou a quebrar e exigir uma versão maior do runtime. Então, ou você continua numa versão antiga que não tem mais atualização, ou você evolui. Só que aí o que pega? Vamos supor que eu uso o Next e o MySQL2 ao mesmo tempo. O Next é moderno, ele vai usar uma versão mais nova na mesma livraria, e o MySQL2 vai usar a versão velha. E aí Sim. começou um monte de gente. Mano, tá dando erro, a livraria é incompatível, e a gente não queria mandar uma breaking change por causa de uma livraria externa, né? E aí eu pensei, não, será que dá para fazer um negócio tão performático quanto e mantendo compatibilidade? E aí eu peguei, eu abri o negócio lá do ES5, né? Que é o Internet Explorer mais novinho lá, o 8, não lembro. E eu peguei, não, se rodar com isso daqui, vai rodar onde eu quiser. E aí eu botei os benchmark lá, mano, bateu assim por pouquinho, mano, mas em tudo. Memória, performance de tempo, tudo. Bateu. Sem usar nada. Se você pegar o arquivo, colar no console, no navegador, vai funcionar. Caramba. Então, tipo, eu criei Chupa um mantenedor do projeto mais NPM. rápido do que o cara que criou o NPM e sem depender de funcionalidade moderna. Olha aí, ó. Quem É falou o que não dá Lit pra Code. melhorar? Tá vendo? Chupa. E aí eu ofereci pro MySQL2. Dessa vez eu já fui mais pé no chão, pensando talvez no aceite, né? Porque é uma dependência direta, por exemplo, o Poco, ele não é uma. Quando você instala o MySQL2, você não instala o Poco junto. Porque ele é uma Uhum. livraria de desenvolvimento. Então, só se você instalar literalmente o MySQL2, o código. Por exemplo, você fez um fork no MySQL2, aí sim. Uhum. Fora disso, não. Então, o LRUMIN, não, ele literalmente vai ser instalado na máquina de todo mundo que instalasse o MySQL2. E aí, tipo, junto com o MySQL2 ia vir outros projetos, porque eu percebi que eram 3 projetos ao todo que estavam passando pelo mesmo problema. Tanto que no pull request que eu mandei o LRUMIN, eu literalmente marquei 8 issues para fechar num merge só. Caramba. Pô, legal, mano. Então, só que assim, sendo sincero, para mim, as 2, 3 mil pessoas não, os 2, 3 mil downloads do pouco ainda vale mais para mim do que os sei lá quantos milhões desses outros projetos que eu mantenho. Porque, como ele é uma dependência de desenvolvimento, a pessoa realmente digitou NPMI pouco, Uhum. entendeu? Entendi. Entendi, cara. Pô, mesmo assim, ó, milhares de pessoas aí, muito doido, mano. Legal. Porque também tem aquilo, né? Muita gente mexe com open source, diz que trabalha com open source, que gosta e tal, mas a gente não conhece direito, assim, quem que realmente faz alguma coisa relevante. Aí você ter, relevante assim, que tem muita repercussão e tal. Aí você pega alguém que tem, mano, pô, é mó da hora também, ó. Mais inspiração aí pra nós, pô. Tá doido. Assim, ele deu um bust de download de 2 milhões do nada. Eu, tipo, que isso, né? Porque não dá para saber quem baixa. Aí Uhum. eu tentei acompanhar em quem que depende do projeto que o GitHub deixa ver, quando é público o repositório. Aí eu vi lá o Eric compartilhando coisa de MCP, um monte de gente falando, o MCP é o novo futuro da IA, que é um protocolo que você pega direto a IA com um API do que quer que seja, né, por assim dizer. E cara, eu nem sabia o que era MCP e já estavam usando o meu LRU-Min para deixar o MCP mais rápido na memória. Entendi. É Eu, por isso tipo, de mano, tanto que da download hora. aí. Top. Ah, mas, pô, dá pra contar também, ué. Tá Não, contribuindo não. pros caras. Conta. Eu digo assim, de valor simbólico, né?
Uhum. Porque é o que eu falei, tem o impacto que é óbvio, né? Pô, se eu fizer um bug lá na ferramenta, eu quebro todo mundo que atualizar. É. Então, não é de ter menos valor, é realmente simbólico, por causa que no caso do pouco é realmente individual, né? Uhum. E, pô, cara, uma coisa que eu queria perguntar pra você também, que é o seguinte, eu já trouxe aqui vários MVP Microsoft, né? E recentemente você ganhou esse título aí e tal. E pô, pelo que eu tô entendendo, não necessariamente você trabalha diretamente com ferramentas Microsoft. Porque a gente cria lá a ideia de que, mano, eu preciso ser programador C Sharp, velho. Se não for C Sharp, se não trabalhar com Windows Server, se não for coisa exatamente direta da Microsoft, eu não vou ser MVP nunca. E aí, no seu caso, você conseguiu mesmo trabalhando com JavaScript, por exemplo, ou coisas desse tipo assim. Como é que foi, cara, esse rolê aí, mano? Ó, não dá para saber que ou você é aprovado ou não, você não sabe o que determinou se foi ou não, sabe? Aham. Então, assim, o que eu consigo pegar com base no, por exemplo, web development, se eu não me engano, TypeScript, é feito pela Microsoft, Entendi. antigo. O TypeSnode é pela Microsoft. Você baixa MySQL na Azure, que é a nuvem deles, né, expressão por assim. Uhum. Você baixar o Azure e quiser usar MySQL, a documentação oficial sugere o MySQL 2. Então, eu achava que não ia dar certo. Você vê que eu sou pessimista pra caramba, né? Pô, Mas mas tá dando assim, bom. Você não acreditar que algo vai dar certo, tá dando muito certo, pô. Então continua não acreditando, velho. mas, mas não por. Eu não achava que não ia dar certo porque eu não era competente, nada desse tipo. Era mais porque eu fiz o quê? Eu vi que tinha 21 pessoas na área que eu mandei. Que são, assim, um monte, né? Mas Uhum. se você botar o funil exatamente na área, 21 pessoas no Brasil. Eu abri todas. E aí, das duas, uma, né? Ou a pessoa era muito influente pessoalmente, por exemplo, a pessoa que palestra em, tipo, sobre a Microsoft, ponto final, Uhum. ou uma pessoa que tem números, né? Mas tinha um detalhe específico que 100% tinha. Não tinha uma que não estava lá 100. Todas tinham graduação ou formação acadêmica. E eu não. Aí eu pensei, ih, rapaz, acho que eu vou passar, não vou passar. Ah, você achou que isso aí era um, tipo, meio que um Eu requisito. achei que era obrigatório porque todo mundo tem, eu pensei, ih, acho que deu, não vai, né? Mas assim, eu não desanimei nem nada. Tipo, pode ter sido indicado, tipo, sem ter pedido, já foi uma vitória pra caramba pra mim, sabe? Então, Uhum. eu sempre deixei claro que eu queria, tipo, um dia ter esses reconhecimentos, mas eu nunca cheguei, me indica lá, sabe? Pô, pedir é meio triste, né, cara? Eu Ah, sei que, tipo, faz não sei, parte do jogo também, mas sei lá, mano. Eu também não curto muito essa ideia, não. mas assim, eu tenho um pensamento meu que, assim, esse título, por mais que agrega demais, assim, o reconhecimento, ele é feito por pessoas que fazem coisas voluntárias, por assim dizer, que é o que eu faço literalmente com o open source, né? GitHub e na Microsoft, pô. Sim. Então, eu tô envolvido diretamente no ecossistema, né? Mesmo não criando vídeos e coisas assim, eu tô criando conteúdo. Os sistemas open source que eu faço são Muito, conteúdo. muito mais, muito mais importantes e relevantes, inclusive, cara. Pô. Aí tinha esse lado otimista ainda, né? De tipo, Uhum. relevância é o que eu tenho. Então, o meu pensamento é, o título, cara, se vier, é um a mais. Porque eu vejo que muitas pessoas, quando ganham o título, qualquer um, sabe? Não esse. Ou pode ser o título que for.
vira o primeiro destaque, vira a capa, tipo, compra a camiseta do negócio, sabe? Vai pro Outback usando a roupa do título. Sim. É. Então eu pensei, mano, eu quero que isso seja, tipo, uma coisa para motivar ainda mais pessoas que, como eu, literalmente se acham incapazes. Claro. Eu não quero ser o exemplo do cara que não tem faculdade e deu certo, porque eu tenho muita vontade de fazer faculdade. Me arrependo amargamente de não ter feito antes, mas, assim, o meu LinkedIn, eu criei ele muito recentemente. Eu fui no meu primeiro evento em agosto do ano passado. E aí o Eric estava lá, a Keeper, eles falaram, oh, ele é mantenedor do mais K2, não sei o quê. Ele criou o próprio Cast One. Eita! Qual que é o seu Legal. LinkedIn? Não tenho. Não tinha LinkedIn, meu Instagram era privado, eu tenho o perfil do GitHub. É, que Era ninguém isso, tá segue ligado? ninguém no GitHub, faz sentido, pode crer. E aí eu tomei vergonha na cara ali, fui, montei ali o LinkedIn, deixei meu Instagram público, não esperava fama nem nada, mas assim, vou me conectar, vou ser mais presente, né? Mandei uma palestra para mostrar os desafios de como foi criar o Poco de forma técnica, né? Para ensinar através do desenvolvimento dele, sabe? Então eu não fiz uma Pô, que da palestra hora. ensinando o Poco, mas o que eu aprendi durante. Uhum. Inclusive, você é o garoto propaganda da Codicom, não é? É, Aparece os anúncios com supostamente. você. É, eu mandei uma palestra lá e foi aprovado. E é um upgrade absurdo da minha primeira palestra da vida. Porra, da Aqui eu hora, mano. misturei, eu vou Vai estar trazer lá a em. Vai história estar dos aqui em Curitiba testes. então esse ano? Uhum. Ah, então a gente Já vai se peguei ver, ó. passagem e tudo. Top. Então já eu peguei a história dos testes automatizados na linguagem, mais o conteúdo técnico para fazer um negócio da hora, sabe? Inclusive, acho que vai ser a primeira vez que eu vou me atrever a fazer algo mais complexo, né? Porque eu coloco bem. Eu baixo muito o nível para Uhum. explicar, né? E eu me aventurei, eu coloquei lá. Esse daqui é um conteúdo mais intermediário. Então, ainda não é o avançado, porque eu vou me controlar um pouquinho, né? É. É porque também você tem que pensar o seguinte, né? Até pra galera entender, né, mano? Você vai num evento, cara. Se você for falar um negócio muito técnico demais, você vai pegar menos pessoas que vão entender o que você tá Sim, falando. Num evento grande como a CodeCon e tal, você vai ter muita gente que tá Júnior, começando e pleno, tal, que tá indo lá pra poder ver como é que é. Aí, então tem que dar uma. Normalmente o pessoal dá uma sim. equilibrada, né? Mas para esse legal, a parte mais legal é ver o por trás. É, Porque a gente testa ali, mas a gente não sabe o que está rolando por trás dos panos, né? sim. A gente só mexe. Já é difícil fazer Então, funcionar, imagina entender como é que é, velho. mas aí que é legal. E quando você percebe como uma ferramenta age, você começa a perceber como que você pode usar ela da melhor forma. Porque você aprende o comportamento dela. É. É, ou pensar também numa forma de melhorar ela, ou criar a sua própria. É onde entra. Ah, Sim. pô, às vezes você olha e fala assim, pô, era isso, cara? Porra, achei que era um bagulho tão absurdo, não é tão complexo assim e tal. É legal também, né? Eu vou te dizer que é complexo sim, mas. É. Então, pô, tá diminuindo meu trabalho aqui, cara? Não, entendeu? Muito difícil. Pouquíssimas pessoas no mundo são capazes. Tem que dar uma Ah, aumentada, dar uma validada no passe aí, pô. opa, já vou botar até o Open to Work depois nessa lá. É. Tá doido, velho. Cara, e você falou aí, pô, a Keeper, o Wendel levantou a sua bola ali, pá, e você começou a palestrar, apareceu um pouco mais em evento, recentemente e tal. Qual que é a relevância pra você de comunidade, cara? De tipo, porque, pelo que eu entendo, assim, fica. Aí casa tudo, né? Você trabalhar com open source, ter esse espírito de colaboração
E também aparecer junto com a galera, ir lá palestrar, trocar ideia, pá, dentro de uma comunidade, onde você tem ali o grupinho da galera que gosta da mesma coisa, pá. Como que é essa sua relação com comunidades, mano? Certo. Pensa assim, tudo que eu construí, mesmo com impacto auditável ali, ninguém sabia quem era eu. Você sabe o nome da pessoa que criou o JavaScript de core? Porra, não, mano. Então, é isso. E nem esse cara você sabe quem sou eu na fila do pão. Entendeu? Então, quando você vai para evento, você interage com as pessoas, você vai além, você faz palestras, você mostra que você existe para essas pessoas. Você permite que elas te conheçam, né? E no meu caso, eu tento ao máximo inspirar. Igual eu falei, eu sempre tive muito complexo de inferioridade. Eu tenho a questão o fato de eu estar no open source vem de um contexto meio triste, sabe? Então, a inspiração que eu quero passar é a motivação do que eu faço, tanto Uhum. de codificar como de estar presente no lugar, né? É, E se você não aparece, cara, ninguém sabe quem você é. Então, eu não estaria nem aqui agora com você. sim. Porque se você olhar lá no meu perfil, e no máximo você vai ver a minha foto de desenho do GitHub, que eu tenho os negócios, você não vai me chamar. Ou se chamar é tipo um tiro no escuro. Agora você vê que eu estou interagindo em um monte de lugar, pessoas me conhecem, eu conheço a galera, eu interajo. Você tem uma certa liberdade de que ele existe. Vou Uhum. chamar. É, porque também tem isso, né, assim, é muito comum, né, na área de TI, cara, a galera se esconder um pouco também, por N razões aí, né, diferentes inclusive, Sim. de tipo, coloca um avatarzinho lá e tal, e aí ninguém sabe quem é, pá, na fotinha, e cria um nome muito doido que não faz sentido nenhum, mas às vezes tem muito de algum trauma, às vezes a pessoa tem muita vergonha, né? É muito comum dentro do nosso mundo, né? Você tá falando aí várias vezes de síndrome do impostor e tal, mas o que você poderia trazer pra galera? Porque, pô, você já tem uma carreira longa já e tal, mas agora é que você, vamos dizer assim, começou a aparecer um pouco mais e tal. Eu lembro de você desde, cara, eu até falei, pô, o El é assim, cara. Acho que a primeira vez que eu vi um post que você aparecia, porque você tinha só aquela fotinha azul lá e tal. Aí eu falei, pô, sei lá quem que é esse maluco, se é um moleque de 13 anos ou não dá pra saber, né? Aí você começa a aparecer e tal. Dica aí, cara, como é que foi o seu processo e o que você falaria pra alguém que tá mais ou menos de repente numa situação dessa, vantagens de tipo se expor de alguma forma, de o que ganha ou se também não precisa, sei lá, um pouco da sua vivência. Vai do objetivo de cada um, porque, por exemplo, no meu caso, eu queria ser reconhecido de alguma forma pelo mundo externo. Então, o open source foi o meu meio. Eu Uhum, criei projetos que eu considerava relevantes e subi. E quando eu comecei a participar mais de eventos e tudo mais, as próprias pessoas que eu ia conhecendo e mostrando, elas também me mostram o projeto delas, né? E esse network ele acaba evoluindo, porque você vai num segundo evento e às vezes aquela mesma pessoa está lá e aí ela que vai falar do seu projeto para outra pessoa e vice-versa. uhum, Nem é você mais que precisa vender seu peixe. Então, tipo, muita gente usa o GitHub, o GitLab, o que for, para criar calculadora, não sei do que, sabe? Tipo, vira uma vitrine do que você está aprendendo. Mas eu sempre tentei pensar em, tipo, ao invés de, eu estou estudando isso, eu quero mostrar o que eu faço com isso. Como eu impacto você com isso. uhum, Então, eu sempre tentei criar projetos reais. Nada contra você usar um projeto para aprender, faça isso. Eu digo no sentido de mostrar mesmo para onde você veio, sabe? Mostrar valor, o que você impacta no mundo real. Porque se você soma isso, mais conhecer pessoas, tem tudo para dar certo. sim. Até estar É. aqui é um exemplo de ter dado certo. Aqui eu falo aqui mesmo. Uhum. No-
Porque, cara, eu não sei. Network é um negócio muito maluco, né? Você nunca sabe o que que vai ser e, tipo, onde que começa. A gente nem lembra. Mas sei lá, cara, em algum momento a gente começou a se seguir. Eu não sei nem aonde. Provavelmente foi no LinkedIn. Não sei, velho, não lembro. E aí começa a aparecer coisa. Fala, pô, legal, cara. Esse cara tem um. Na verdade, essa pessoa, né? Porque não dava nem saber o que você era, mano. Você era um avatar lá do nada, né? Tem um conteúdo interessante e tal. E aí, às vezes, sei lá, deve ter mais de ano isso. Aí depois, lá na frente, pô, tem uma oportunidade. Então, assim, é legal que o networking, no final, né? Que muita gente fala, mas pouca gente diz o que como é que a gente realmente faz networking. É porque é um negócio meio abstrato, né, cara? Então, tipo, eu não sei o que é o networking mesmo. Eu sei que é assim, pô, a gente tá trocando uma ideia aqui, e isso começou há muito tempo, pô, né? De alguma fagulhazinha lá, aí eu te mandei mensagem, pô, até mandei, falou, pô, mano, eu tenho um podcast, pá, aí você, pô, eu já escutei, falei, pô, mano, que isso, cara, que loucura, tá ligado? É meio doido isso. E aí você vai entregando coisa, né, de um pro outro ali, que tem algum tipo de. Você ganha, você tem algum tipo de ganho, né, ali na troca, e esse. Porque todo relacionamento, ele começa com interesse. Eu parto disso, né? Tem gente que acha que isso é ruim, mas não, cara. Qualquer relacionamento que seja, você começa por um tipo de interesse. Depois você cria realmente o relacionamento com o tempo, né? E aí, estando em comunidades, indo em eventos, você tem uma chance muito maior de trocar ideia com a galera, de ser uma pessoa ali que, pô, olha lá o El, mano, da hora, o maluco que mexeu com uma SQL2 lá. Aí já começa a fazer né, as pontes e tudo mais. E isso pode te dar oportunidades que a gente nem sabe qual que vai ser, mano. Entendeu? Você vai vir na CodeCon, um monte de gente vai. É muito doido, um monte de gente vai querer tirar foto com você. Fala, porra, maluco, mano, pá. Então, é muito da É, hora. Você vira inspiração pra galera, saca? Não é questão de ser famoso, não é nada disso. É uma inspiração mesmo, pô, pra quem tá começando. Porra, mano, da hora, eu uso mais SQL2, esse maluco aí que arrumou, pá, que mexe, não sei o quê. É da hora, né? É uma inspiração, não é um fã. É uma pessoa que aham. admira, né? E estar em Cara, comunidades traz muito isso, né? Então, tipo, é de alguma forma tentar sair da sua caverna, né? E às vezes é sim. difícil, cara. Mas depois aí você vê que vale a pena e tal. É legal, né? Eu palestrei no DevFest lá em Goiânia. E Putz, eu, e eu fiz o quê? Eu vi assim, tipo, não sei o que, Google Developer Expert. Eita, os caras é bom. Aí a outra pessoa não é expert no Google, mas tem mestrado, pós-doutorado. Eita, rapaz, esse negócio é bom. Já pensou se eu consigo palestrar aqui? Aí eu mandei ali um tema, eu pensei, eu vou baixar a bola, vou colocar assim, um negócio que tem tanto título alto, e eu penso, pô, quantas pessoas não podem se sentir intimidadas com um título tão muito. grande? Sim. Tantos títulos grandes, né? E eu pensei, cara, eu não sou ninguém, vou tentar. E aí eu mandei. Aí tinha até um dia específico para saber se foi ou não, né? E eu mandei assim, como superar a síndrome do impostor através do open source. E de relance, como inclusive burlar a falta de experiência que a empresa não te dá, o paradoxo que você comentou, também através do open source, porque, pô, é público. Quem vai falar que você não sabe? Uhum. Então, tipo, mandei a palestra, passou o prazo e não recebi nada. Então, tipo, a vida que segue, normal, né? Aí, do nada, eu tava no Front in Sampa, na parte do Happy Hour, tava com um monte de gente lá que palestrou no dia lá, tipo, só pra curtir mesmo, né? E do nada eu recebi um e-mail com o nome lá, Google Developer Groups. Google? Por que eu vou receber um e-mail da Google se eu nem e-mail do Google tenho? Aí tava lá, o evento que eu mandei era do Google, tipo, Sim, do vi ele. programa de desenvolvedores. Eu mandei um negócio no Google. Ixi, mano, aí bateu, nossa, eu realmente não vi, porque tinha uma árvorezinha bonitinha com as cores do Google. Mas eu Aham, nem me toquei, mano. entendi. E aí, tipo, palestrei lá e, assim, foi muito rápido, eu tive que improvisar. E deu um erro lá. Acontece, né, cara? Tipo,
tudo tá ao vivo, é normal. E, tipo, eu tive que palestrar em menos de 15 minutos. E eu programei minha palestra para 35 minutos mais 5 de perguntas. Em 15 minutos era o total. Nossa. Mais a conexão da HDMI, né? E o HDMI é o terror dos palestrantes, né, cara? É. E aí, tipo, eu pensei, mano, não vai dar para eu palestrar. E eu falei, ó, eu vou fazer isso aqui como se fosse uma conversa. E conversei com as pessoas, cara. E porque é o que eu falei, não ia dar para eu explicar todos os slides que eu planejei, né? E como estava a IA muito recente, muita gente estava desistindo da área de começar, né? E aí Uhum. eu até ensinei sobre sustentabilidade crônica, tipo, é normal você não conseguir um emprego de primeira na área, cara, tá tudo bem você fazer um trabalho que te mantém, te sustenta, enquanto você continua seus estudos e buscando a primeira oportunidade na área, sabe? Você não precisa desistir só porque não veio de primeira. Uhum. E eu palestrei isso, eu foquei muito mais na parte do mercado e em como mostrar como eu vim do nada, no sentido de eu me considerar um nada, até eu me tornar uma pessoa que mantém projetos tão grandes, sabe? E eu pensei, pô, em 15 minutos, mano, eu acho que eu não consegui passar tudo não, porque eu falei rápido pra caramba, né? E aí eu sabia, quando eu acabei, eu tipo perguntei para a pessoa que estava na salinha do Google, né? Tipo, a organizadora ali, deu certo? Ela, deu. Aí, então beleza. Aí quando eu fui guardar o notebook, eu olhei para trás, uma filhinha se formando atrás de mim. Eu tipo, mano, que da hora, sabe? Porque ver que realmente a minha mensagem foi entregue, sabe? Uhum. Então, tipo, as pessoas perguntando, contando as experiências delas, né? Tipo, é muito da hora, cara. E aquilo foi assim, eu já gostei de palestrar quando eu fiz a primeira. Quando isso aconteceu, cara, aí, agora isso aqui vai ser meu novo hobby. É, vira combustível, né? Pra você querer fazer de novo e tal. É muito E legal, foi a mano. primeira vez que pediram para tirar foto comigo. Eu, oxe, bora. Você vira e fala, por que, cara, que você quer tirar foto Gente, comigo, porque mano? quem sou eu, mas bora. Você quer usar isso depois aonde, cara? Que negócio esquisito. É, mas é da hora, mano. É muito doido. É porque é um tipo de reconhecimento diferente, né? Uma coisa é alguém famoso que aparece na televisão, você vai lá tirar foto, mas ela não representa tanta coisa pra você, assim. Outra coisa é não, cara. Pô, eu uso um negócio que foi esse cara que fez, que, sei lá, ele me deu ouvi alguma coisa que ele falou, isso mudou minha percepção, mudou minha vida, sei lá, tem um monte de história maluca. Aí é um reconhecimento diferente, né? Muito da hora, cara. Pô, muito doido. E o El, pra gente fechar aqui, cara, por quê? Porque a gente falou um monte de coisa legal aqui de open source, certo? Eu queria perguntar pra você o seguinte: por que que essa pessoa que tá nos assistindo ou nos ouvindo neste momento não deveria trabalhar com open source? Ah, que cagaça, hein? Mas assim, em geral, se você é uma pessoa que já tem estrutura financeira, já tem experiência, já tem tudo, pô, não é que não tenha sentido, mas você não precisa ter esse esforço inicial que eu tive para buscar esse reconhecimento, para suprir a falta de experiência. Uhum. Então, seu sucesso já existe independente do open source, continua, sabe? Então, você só vai para o open source se quiser. Gratidão. Então, você não tem nenhuma necessidade de usar o open source para benefício próprio, hein? É. E assim, você também tem essa percepção de que open source não necessariamente é só você contribuir com um projeto e tal, mas sei lá, vamos supor, tem gente que leva isso em conta. Ah, você faz vídeo pro YouTube ensinando a fazer alguma coisa, é de graça, então é open source. Ah, você vai lá, você cria um blog sei lá, você compartilha conhecimento gratuitamente, isso já é open source? Tipo, você considera isso? De alguma Assim, se forma? for pensar da forma chata, se fosse para uma prova, não. Mas, pessoalmente, eu Wesley considero. Então, quando eu estou no YouTube e vejo um conteúdo que me ensinou, um conteúdo que me ensinou algo, que agregou algo novo para mim, pô, por que isso não seria uma contribuição? Sabe?
Uhum. Então, existem muitas formas. Você pode mostrar que tal comportamento do projeto não funciona. Isso também é uma contribuição, porque você está dando um caminho para corrigir para outras pessoas que usam além de você. Você não guarda o erro para você. Uhum. Você arruma, você também está contribuindo, porque você está impactando. Então, o seu projeto tem 1 milhão de downloads, todas essas pessoas que baixarem a atualização depois da sua e usarem o pedaço que você arrumou, estão se beneficiando do que você contribuiu. E até Boa. idioma. Tem documentação que é desatualizada, né? Geralmente é inglês ou português, fica para trás no nosso caso. Então você também pode contribuir só com a documentação. Uhum. E não tem nenhum. Não é menor só porque é a documentação. Tudo é contribuição. De repente, uma pessoa que não sabe ler inglês só vai entender um conceito porque alguém contribuiu com a tradução. Até o André Noel, uma vez eu conversei com ele. Ele contribuiu muito para a tradução do Ubuntu, cara, para É, português. Eu falei assim, pô, é só pegar e traduzir pro português é paia. Não, pô, o bagulho fez com que isso, no comecinho lá, muito tempo atrás e tal, isso faz com que seja mais acessível para as pessoas sim. e que seja mais usado, portanto, então tem uma puta contribuição também, né, cara? Então dá para contribuir de várias formas diferentes, não é só, pô, eu tenho que abrir uma issue lá no NPM, senão não é open source. Não, mano, não precisa revolucionar o É. mundo, não. Começa pequeno, né? Às vezes Pequenas até você contribuições. resolver a dúvida de uma pessoa, porque tem muita gente que abre o issue, né, de erro, mas não é um erro, é só a pessoa que não soube fazer algo. Uhum. Então, se você não faz parte do projeto, mas você resolve a dúvida daquela pessoa, você também contribuiu. Porque, pô, imagina, um projeto usado por milhões de pessoas e, tipo, você ter, ser uma única pessoa ou duas ali mantendo, tendo que responder todo mundo. É Não tem como. difícil. Então a comunidade se ajuda, né? Porque acaba sendo meio que um hobby, vai. Como se fosse assim, mexer com isso, né? Você tem que ter alguma fonte de renda, né? Não tem como. E aí a comunidade vai fazendo o negócio acontecer. Top demais, cara. Pô, obrigado, El. Foi um papo legal demais aqui, cara. Tenho certeza que ficou aqui várias mensagens interessantes pra galera. E você vai incentivar, tenho certeza, muita gente aí a voltar a mexer com open source ou quem sabe começar até olhar isso com outros olhos, de que é uma oportunidade legal pra caramba, que você consegue ter empregos relevantes usando open source, você consegue ter reconhecimento da comunidade pô, não tem. Ué, não tem nada de ruim, pô, no open source. Esse negócio é top demais, pô. Eu não é. É isso. Como é que a galera te encontra, cara? Quiser trocar Ah, ideia com você, LinkedIn e tal, onde que o o pessoal te acha? principal, onde eu mais crio algo técnico é o LinkedIn. No Instagram eu estou pretendendo começar, estou criando uma identidade visual agora, né? Não consigo dar tanta prioridade para a criação de conteúdo, mas eu estou tentando. Uhum. E no Instagram é uma coisa mais livre, né? Tem programação, mas geralmente é eu em um show aleatório ou foto do meu gato, é isso. A Mas galera fica à gosta também de vontade. ver esse lado. É que a gente não é só maluco que fica o dia inteiro escrevendo código. Não, a gente faz outras coisas, e coisa idiota também. É isso, né, no final. Eu tenho um Top, hobby mano. abandonado de música, né? Eu tô vendo aí, cara. Mas você tem a banda inteira, pô. A banda é de uma pessoa só, mas não canto. Puta, mas você toca tudo? Ah, Baixo, eu guitarra, brinco. bateria, que mais? É um sintetizador, a bateria eletrônica, o baixo, a guitarra é real mesmo. Pô, é elétrico, né? Mas são os únicos que são reais. A bateria e o teclado aqui não sai nada. Você tem que conectar num computador para sair o áudio, né? Entendi. E você curte que tipo de música? Vamos ver. Cara, literalmente, eu acho que eu posso falar com todo o orgulho do mundo que eu sou verdadeiro eclético. Gosto de tudo, cara. Eu já fui em show de black metal enquanto produzia funk para MC, em Itaquaquecetuba. Que Então, isso? assim,
É, a E gente vou fala em show que de K-pop num dia, na mesma semana eu vou no show do System of a Down. Então, maluco que mexe com o open source é esquisito, não é, tá aí, né? Comprovado. Pra te queimar, fala pra mim uma banda subestimada e uma superestimada. superestimada. Deixa eu ver. Cara, Slipknot pra mim é superestimado. Você vai arrumar confusão com um monte de dev aí, mano. Os cara underground coda escutando Slipknot, mano. Você é louco, velho. Batendo a cabeça no E, teclado. e uma que deveria ter mais reconhecimento é Nickelback. É tão ruim, cara, que é muito bom. Entendi. Nem dentro de um lixão nascem rosas também. É nesse sentido. É, cara, é igual aquele filme What the Fuck, sabe? O gênero do filme Entendi. é ser What the fuck, o que que eu tô assistindo? Versão música. Comédia Você ouve pastelão. assim, Creed, Nickelback, aí você olha tipo, nossa, mano, que música de tiozão, amei. Nossa, que ruim. Quero de novo. É, eu gosto dessas coisas também, cara. Top. Valeu, El. Tamo junto, cara. Brigadão aí mais uma vez. E é isso aí, galera. Esse foi mais um episódio do Papinho Tech. Espero que você tenha gostado. Valeu e até a próxima.